Como escolher o capim a ser plantado na minha fazenda? Eu sou o professor João Gonçalves Neto, zootecnista do canal Portal da Pecuária, trazendo mais uma informação de qualidade para você que acompanha o nosso canal. Como escolher o capim a ser plantado na minha fazenda? Vamos lá. O primeiro critério a ser considerado são as características climáticas. Esse é o primeiro critério, um dos mais importantes. Assim como as características de solo. A gente pode juntar as duas. As características edafoclimáticas são as mais importantes. Edafo de solo e climáticas, né, de clima mesmo. Então os capins têm sua produção, as gramíneas, né, têm sua produção limitada pelo volume de chuva, pela temperatura, pela luminosidade, que nós chamamos de fotoperíodo, e pela ocorrência de geadas ou veranicos. Então o clima é muito importante para a produção forrageira. Não só a chuva, mas a temperatura, o fotoperíodo, que vai influenciar na fotossíntese, frio e a seca. As gramíneas vão apresentar um crescimento ótimo na temperatura de 30 a 35 graus. Quanto mais quente para o capim, melhor. Está fazendo um calor violento. Quanto mais quente para a gramínea, melhor. Ela consegue ter um crescimento ótimo em altas temperaturas. Quando a temperatura mínima fica abaixo de 15 graus, tá, o acúmulo de matéria seca pode cessar completamente. Então, quem tem região mais fria, inverno rigoroso, as gramíneas tropicais, elas cessam o seu crescimento nessa, né, quando tem essa temperatura abaixo de 15 graus. Aí, para quem está na região mais do sul ali, tem as gramíneas de inverno, tem as plantas de inverno, as gramíneas de inverno que são adaptadas a essa região mais fria, né? Essa condição mais fria. Então, o capim gosta de temperatura elevada, temperatura quente. Quanto maior a temperatura, melhor para o crescimento das gramíneas, né? A água é outro fator fundamental para o crescimento, né? Se não tiver água, você vai afetar a produção de matéria seca. Quanto mais umidade no solo, melhor. Tá? A água é fator fundamental para o crescimento das plantas. O crescimento da planta é o ponto mais afetado pela falta de chuva. Professor, eu quero plantar aqui na minha região um mombaça. Mombaça exige aí uma precipitação pluviométrica de 1.200 a 1.400 milímetros por ano. Mas na minha região só chove 700 milímetros. Para que você vai plantar uma mombaça na sua região? Você não vai ter chuva para o mombaça produzir. Eu devo plantar o que no semiárido, professor? Vai plantar o búfalo, que está adaptado a essa região. Vai plantar o andropógon, que também resiste bem à seca. Tá? Busca alternativas, ou então opta por uma palma forrageira, que é muito mais adaptado, tá, à região mais seca. Tá? Então, a água é fundamental. A falta de umidade no solo também reduz a absorção dos nutrientes presentes no solo. E vai afetar a produção de matéria seca devido a esse fator. Vai reduzir a absorção dos nutrientes presentes no solo. O requerimento em água é na ordem de 250 a 300 gramas de água, né, por grama de matéria seca produzida. Ou seja, em torno de 35 milímetros por tonelada de matéria seca produzida para as gramíneas tropicais. Então, na escolha do capim, você vai considerar o quê? A precipitação pluviométrica, o fotoperíodo, a tolerância da gramínea seca, a tolerância a geadas e ao frio. Considerar primeiro qual é suas condições climáticas. Professor, aqui na minha região chove muito e eu tenho muito problema com alagamento de pasto, alagamento temporário de pasto. Qual a gramínea indicada para essa região que tem alagamento temporário? O pasto fica 30 dias embaixo d'água, 60 dias embaixo d'água, 90 dias embaixo d'água. Tem que ser um braquiaromidícola, tem que ser um tangola, um pangola, tem que ser uma gramínea, né, que seja adaptada a essa condição de solo encharcado. A mais indicada é a braquiaromidícola. Professor, minha região aqui tem solos bem drenados, solos de média fertilidade e bem drenados.
Você pode plantar um braquiária brisanta, solo bem drenado, braquiária brisanta e seus vários cultivares que existem aí. Ou as braquiárias híbridas, ou até mesmo um pânico. Professor, minha região aqui ela é solo raso e muito seco, solo mais arenoso, 6 meses de chuva, 6 meses de seca, seca pesada. Solo arenoso e raso. Vai para o andropógon. Professor, aqui eu tenho muita geada. A minha região é mais fria. As gramas, Tifton, o Coste-Croix, tem uma melhor tolerância ao frio. Segundo critério que deve estar associado ao clima é o solo. Nós não temos como desassociar o clima do solo. Por isso nós falamos condições edafoclimáticas, né? Tem como ser desassociar o clima do solo, eles estão junto ali, né? O clima vai interferir na umidade do solo. Então, as condições edafoclimáticas elas andam juntas, né? Clima com solo. Quanto ao solo, vamos observar a fertilidade do solo, declividade, profundidade e exposição ao alagamento. Eu já falei isso aqui tudo, né? Se você quer plantar pânico, tem que ser solo de alta fertilidade. Braquiária, se for braquiária brisanta, solo de média fertilidade. Solo de baixa fertilidade, braquiária umidícola, andropógon, braquiária decumbens. Declividade, se o terreno é muito declivoso, tem que ser braquiária para fechar bem, ou então uma grama para fechar bem, uma grama estrela. Não tem como você plantar andropógon e pânico que forma torceira num morro, porque não vai proteger contra erosão. Como é que você vai plantar um pânico, você vai plantar um andropógon num morro? Ele cresce em torceira, ele não cobre bem o solo. Então você vai ter uma erosão violenta no seu solo. Declividade, solo inclinado, tem que ser braquiária que fecha bem o solo, uma grama estrela que fecha bem o solo, gramíneas que cobrem bem o solo e vão proteger da erosão. Solos profundos, se o solo é profundo, é pânico. Solo profundo é pânico, é capim-elefante. Solo raso, você pode plantar uma braquiária umidícola, pode plantar um andropógon. Exposição ao alagamento, solo bem drenado é braquiária brisanta. Solo encharcado é braquiária umidícola. A escolha do capim deve levar em consideração a tolerância ao encharcamento e à seca e a capacidade de evitar erosão. Foi o que eu acabei de falar. Solo declivoso tem que ser uma gramínea que cobre bem o solo, tem que ser uma braquiária. Solo encharcado, braquiária umidícola. Seca, andropógon, braquiária decumbens. Solo plano, você pode partir para um pânico, um capim-elefante. Vamos lá, os pânicos que vai entrar, Mombasa, Tanzânia, né, são pouco tolerantes ao encharcamento e muito sensíveis à seca, exceto o Maasai, que é um pânico também, que é muito tolerante à seca e a solos de baixa fertilidade, né? O Maasai, ele é um pânico mas é bastante tolerante à seca e a solo de baixa fertilidade, tá? Os pânicos em geral são pouco tolerantes ao encharcamento, muito sensíveis à seca e exigem solos planos, profundos e de alta fertilidade. Quer plantar pânico? Tem que ter essas características. Já as braquiárias são menos sensíveis à falta ou excesso de água, então a braquiária já tolera mais, se você pega a braquiária brisanta, ela não vai tolerar solo encharcado, tá? As braquiárias são um pouco mais tolerantes à seca e ao encharcamento leve, no caso da braquiária brisanta, em relação aos pânicos. Mas solo encharcado, braquiária brisanta morre, tá? As braquiárias também são mais tolerantes, são menos exigentes em fertilidade do solo. Então, solo de média fertilidade, braquiária brisanta vai bem. Solo de baixa fertilidade, braquiária decumbens e umidícola. Tá? Então as braquiárias são mais e cobrem bem o solo, né? Então, já para a área mais inclinada, braquiária.
Espécies como Braquiária omidícola são tolerantes e crescem bem em solos encharcados, solos argilosos, de baixa fertilidade e protegem bem o solo contra a erosão. Braquiária omidícola. Também deve ser considerado o quê? As forrageiras que já existem na propriedade. Você comprou uma fazenda agora. O que tem na sua fazenda? O que já existe lá? O que está adaptado nessa fazenda? O que persistiu, que sobrou, que resistiu e está lá na sua fazenda? O que tem na região e vai bem? Vai na fazenda do vizinho do lado, dá uma olhada. O que tem plantado aí? O que dá certo aqui na região? Tá? Considere também as forrageiras existentes na propriedade e na região que dá certo. O terceiro critério é considerar o quê? O método de pastejo, nível de intensificação, taxa de lotação e exigência dos animais. Professor, eu quero fazer um pastejo intensivo e irrigado. Pânico. Pânico, capim-elefante, Tifton. Quero engordar boi. Pânico, Mombaça, Tanzânia. Eu quero fazer um pastejo extensivo, professor, um pastejo contínuo. Meu solo é de média fertilidade, quero botar no máximo 1,5 A por hectare, gado de cria. Meu solo é um pouco mais seco, mais ácido, solo raso, Braquiária omidícola, andropógon. Considerar também as finalidades complementares, como eu vou fazer diferimento de pastagem, eu posso plantar um Braquiária piatã, Braquiária brisanta piatã, que ele mantém o valor nutricional melhor na época seca. Silagem, eu quero fazer silagem na seca, você pode partir para o Mombaça. É pastejo o ano todo, você pega as braquiárias. Eu quero utilizar o máximo potencial nas águas. É um pânico. E por último, porém, fundamental é considerar a resistência a pragas e doenças, como a cigarrinha de pastagem, que é a principal praga das pastagens, né? Mais recentemente, as pastagens de braquiária que são resistentes às pastagens de Braquiária brisanta, né? Que é resistente, a Braquiária brisanta é resistente a cigarrinhas típicas de pastagem, porém está se mostrando susceptível à cigarrinha da cana, cigarrinha marranarva, tá? E já lançaram novas cultivares aí, as braquiárias híbridas, Mavuno, Mulato 2, que são resistentes a essa cigarrinha, tá? Então, é importante também você considerar que você for implementar uma pastagem, você considerar essa resistência, inclusive essa cigarrinha da cana, que é a cigarrinha marranarva. Chegamos ao final de mais uma aula. Dei algumas dicas de como escolher qual gramínea você plantar na sua fazenda, dando algumas dicas aí que a gramínea tem que ser adaptada às condições edafoclimáticas, a gramínea tem que ser adaptada ao seu sistema de produção, à taxa de lotação, à fertilidade do solo, tá? Tudo isso vai interferir na escolha da espécie forrageira. Eu sou o professor João Gonçalves Neto, esse é meu e-mail de contato, jgnizotti7,gmail.com, meus dois sites, www.portaldapecuaria.com e www.pecuarialocativa.com. Minha missão aqui é levar informação de qualidade ao produtor rural, contribuindo assim com o desenvolvimento da pecuária nacional. Você pode contribuir com esse desenvolvimento simplesmente curtindo o vídeo, inscrevendo no canal, compartilhando essa informação para que o maior número de pessoas possam ter acesso a ela. Esse aqui sou eu, que no fundo não passo de capim Tanzânia, lá na região do Tocantins, em Palmas, em Tocantins. Bom, um abraço, até a próxima dica. Deus abençoe sua vida, sua família e sua fazenda e sua propriedade. Até a próxima dica.